Olá, pessoal! Aqui é o Alex Marcionita. No vídeo de hoje, vamos investigar o conceito de gnose dentro do Testamento Marcionita. A gnose do Crestus. No Testamento Marcionita, temos vários exemplos de como o conhecimento passado por Jesus e Paulo não era qualquer tipo de conhecimento, mas sim um tipo de gnose, devido às suas características místico, espiritual e esotérico. A sofia ou sabedoria de Deus não deve ser confundida com a sabedoria humana, pois a primeira é voltada para as coisas espirituais e celestiais, enquanto que a segunda é voltada para as coisas carnais e terrenas. É por isso que o apóstolo escreve em 1 Coríntios 3, versículos 18 e 19, aspas, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Fecha aspas. Logo, a sofia do Pai não só é diferente, como também superior e antagônica à sabedoria mundana. Para que se possa compreendê-la, é necessário que o cristiano seja nova criatura, pois assim o Espírito de Deus habita nele. É somente através do Espírito de Deus residindo em seu templo, isto é, o corpo, que o cristiano é capaz de compreender as coisas de Deus. E isso resume bem o conceito de gnose dentro do contexto marcionita. A gnose é uma das carismatas, isto é, um dos dons espirituais concedidos por Deus. Veja 1 Coríntios 12, versículo 8. Aspas. Pelo Espírito é dada a palavra da gnose. Fecha aspas. Percebam que sem a gnose é impossível conhecer as coisas de Deus e, consequentemente, de participar da nova aliança do Crestus. Veja 1 Coríntios 1, versículo 18, reconstruída a partir de Tertuliano. Aspas. A cruz de Crestus é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Fecha aspas. Agora, vejamos a passagem que considero a mais explícita a respeito da gnose. Em 1 Coríntios 2, versículos 10 ao 16, o apóstolo escreve, aspas, Deus nos revelou a sua sabedoria pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, isto é, as coisas carnais, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do cosmos, mundo em grego, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, isto é, criatura de Jeová,
não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós temos a mente de Crestos. Fecha aspas. Vejam a clara distinção que o apóstolo faz entre o entendimento mundano e aquele proveniente de Deus. Não há como negar que a sofia do Pai seja mística, secreta, oculta, velada, metafísica, transcendente, extracósmica, isto é, de fora desse mundo, espiritual, celestial e esotérica. Não me entendam mal. Se a sofia do Pai está oculta, não é porque o Pai trabalha nas sombras. Isso seria impossível, afinal, ele é a luz. Ela está oculta, pois este mundo não a conheceu, assim como está escrito em 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Aspas. Se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, ou seja, o demiurgo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Crestos, que é a imagem de Deus. Fecha aspas. A gnose do Crestos é necessária à salvação individual. Primeiro passo: as coisas ocultas precisam ser reveladas. Isso significa que a humanidade estava sob ignorância acerca dos desígnios do Pai Celestial e, com isso, distante de Deus e escrava do pecado. Veja Efésios 4, versículos 17 ao 19. Aspas. Não andeis mais como andam também os outros povos, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Fecha aspas. Vejamos o que o Salvador disse em Lucas 8, versículo 16, e também em Lucas 11, versículo 33. Aspas. Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Fecha aspas. Tradicionalmente, candeia refere-se a uma fonte de luz que utiliza uma mecha e um combustível, como óleo, para produzir iluminação, ou seja, um tipo de vela, lampião ou lâmpada, que precisa ser colocada em local alto para iluminar todo o ambiente. Assim é o Evangelho do Crestos. O mundo criado pelo demiurgo é o local escuro, envolto em trevas, e o Crestos é a luz que emana do terceiro céu, iluminando o mundo com a sua gnose. Segundo passo: conhecendo a Deus, o Pai, podemos fazer a sua vontade. Pensem só, se Deus, o Pai, ainda não havia se manifestado ao mundo no período narrado no Velho Testamento,
e isso significa que Jeová é o falso Deus, de que modo os homens poderiam fazer a vontade de Deus, isto é, viver de acordo com os seus princípios e premissas, ou viver de acordo com a sua lei, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo? Não haveria como, pois naquele período os homens viviam sob a lei do talhão, isto é, a premissa do olho por olho e dente por dente. A partir da perspectiva marcionita, podemos compreender melhor qual foi a verdadeira intenção do Pai ao enviar o Filho, e também descobrimos a importância da gnose revelada pelo Crestos, pois sem ela continuaríamos em pecado, sendo filhos da ira e da desobediência, e jamais poderíamos alcançar a redenção, nem a salvação, nem a santificação. Tudo o que eu escrevi acima está perfeitamente resumido em Romanos 12, versículo 2. Aspas. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha aspas. Vejam, se não devemos ser conformados com este mundo, então não devemos estar presos ao Criador deste mundo, isto é, o Demiurgo. Se o nosso entendimento precisa ser renovado, isso significa que a mente carnal, própria de Adão, é corrupta e apartada de Deus, o Pai. E somente a partir dessa transformação interior é que somos capazes de nos conectar a Deus. E isso explica o porquê do apóstolo ter escrito em 2 Coríntios 5, versículo 17: Eis que tudo se fez novo. E também explica a parábola do vinho novo e dos odres novos, encontrada em Lucas 5, versículos 37 e 38. Então é isso. Se gostaram do vídeo, deixem o like e inscrevam-se no canal. Fiquem com Deus, o Pai, e até a próxima!